Sejam bem-vindos a mais um Moviecast. Hoje estamos com o Lipe. Ele que é líder dos carismatínicos aqui da Recon, casado com Bruna, capelão e também meu líder. E hoje vamos falar um assunto muito importante, que é evangelizar na internet. Então seja muito bem-vindo, Lipe. Que massa, valeu. É privilégio estar aqui, casado com Bruna, mas eu preciso fazer uma correção. A mulher mais linda do mundo, viu? Faltou ela dizer isso. Sei que todo mundo diz, mas assim, a minha é melhor. Mas privilégio estar aqui, eu gosto demais do Movimento ID. Tive o privilégio de estar lá já, Vasco é um irmão que tem caminhado aí junto comigo. Enfim, a gente tem trocado aí essa experiência, essa amizade junto e é massa isso. Amém. Tem uma primeira pergunta que eu faço para todo mundo e eu nunca dou esse spoiler. Mas quem é Lipe fora do púlpito? Rapaz, é o mesmo Lipe. É o mesmo cara apaixonado pelo Evangelho, apaixonado por Jesus, apaixonado por uma vida de devoção. É o mesmo cara que ama as pessoas, que exorta as pessoas porque ama elas. É esse mesmo cara. Eu acho que a diferença maior é só que fora do púlpito a gente escuta mais, né? No púlpito a gente fala mais. Mas eu sou essa mesma pessoa aí, que tem essa paixão pelo nosso Salvador. E aí, entrando agora no mundo digital, como é que tu consegue conciliar as críticas da internet? Porque às vezes eu vejo alguns assuntos um pouco polêmicos. Então, falar de Jesus já divide um pouco as opiniões. Como é que tu lida isso contigo mesmo? Rapaz, veja, uma das coisas que mais me sustentam é entender a voz que me chamou e para onde essa voz tem me chamado. Então, assim, é natural que alguns comentários incomodem. A gente não é Guto Galamba, né, para ser incancelável, né? É natural que alguns comentários incomodem mais a gente. Mas eles não podem parar a gente, sabe? Hebreus vai até falar, né? Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos dos que permanecem, daqueles que têm fé. Então, assim, se a voz nos chamou, é isso que me sustenta. Eu tenho a certeza daquilo que o Senhor me chamou para fazer e eu vou seguir independente das dificuldades. A igreja nunca cresceu em meio às 100% nas bonanças, né? Cresceu em meio à perseguição, às dificuldades e a gente vai permanecer, mesmo diante das dificuldades, porque quem sustenta é o Espírito, né? Então, ouvir essa voz e lembrar sempre dela, de saber qual é o caminho e a direção que essa voz tem me dado. O velho clichê, né? Nem Jesus agradou todo mundo, quem somos nós? E aí eu queria saber um pouco sobre, obviamente, sua primeira inspiração foi Jesus, não tenho dúvidas disso, mas se teve alguma inspiração, eu vejo que alguns conteúdos são bem parecidos com o de Marcondes. Ele de uma maneira e você de outra completamente diferente, mas são um pouco parecidos a forma de se posicionar, sabe? Teve alguma referência para tu começar a evangelizar na internet? Rapaz, veja, Marcondes está aqui, né? Eu tô bem no ralé, eu acho que eu tô na uninha do dedo midinho dele ali, eu chego lá um dia. Amém. Com certeza, Marcondes foi uma grande inspiração para mim, não tenho dúvida. O trabalho que ele faz é um trabalho extraordinário, coisas que a gente vê pouco no digital, porque ele toca em assuntos que pouca gente tem coragem de tratar. Então ele me inspira um pouco nisso. Mas também, talvez, a maior referência que eu tive foi Jesuscope, o Ministério de Jesuscope, né? Que é muito antigo, é um ministério que vem aí durando por um grande tempo no digital. É um ministério que vem impactando milhões de pessoas dentro do digital, e é uma voz diante de uma geração que precisa realmente de uma direção verdadeira, sabe? Porque assim como a gente tem algumas igrejas que a gente vê algumas dificuldades e alguns erros, assim, algumas questões, no digital a gente também tem um evangelho muitas vezes fraco, um evangelho que nem é o verdadeiro, que é o mesmo que o Paulo exorta, né? Vocês deixaram o verdadeiro evangelho. Então, o digital tem um evangelho que não é o verdadeiro evangelho que Jesus veio proclamar. Então, eu acredito demais que, assim como Jesuscope, assim como Marcondes, assim como N outros, a gente precisa estar no digital trazendo esse evangelho saudável, essa teologia saudável, essa boa notícia verdadeira, pura e simples, como
já dizia C.S. Lewis, né? Esse final de semana, no carnaval, fui para um acampamento e eu escutei uma coisa que fez muito sentido. Somos cristãos, mas nunca fomos tão rasos. Porque a gente tem informação, notícia toda hora e ninguém sabe o que é certo, o que é errado. Vai replicando. Quando vê, virou aquela bola de neve. Ninguém sabe de onde veio, de onde foi. É verdade, totalmente. É difícil. É difícil. Veja, 12 pessoas chacoalharam o mundo todo, né? A gente tem milhões de cristãos aí que a gente continua vendo a criminalidade crescer e várias outras questões. Então, onde é que o verdadeiro evangelho tem impactado? Porque eu acredito que o verdadeiro evangelho precisa tratar muitas questões Sim. da nossa sociedade, né? Então, eu penso que alguém já disse, eu acho que Mateus Nóbrega já citou isso, inclusive, mas é de algum teólogo que disse assim: nós somos um povo que é vasto, grande, mas raso, espiritualmente falando, sabe? Então, isso é um pouco triste, né? Porque a gente poderia fazer uma mudança no mundo muito maior do que o que a gente tem feito até agora. E quando foi que tu decidiu usar a internet para falar de Jesus? Como é que foi isso? Rapaz, tem uma história bem longa, mas eu vou tentar resumir, que é o seguinte. Eu vou entrar em um outro ponto que não é necessariamente o que a gente está tratando, mas é só para explicar. Por exemplo, eu sempre fui apaixonado por nova geração. Sim. Então, assim, sempre eu estive mais perto assim, da nova geração. Eu sempre gostei de jovens, adolescentes. Acho que no acampamento você se diverte mais do que no antes, Tem né? isso, né? Se você vê o story de Livre, você vai ver. Claro, né? Tem que aproveitar, né? Já dizia o apóstolo Paulo, me fiz de judeu. Então, eu me fiz de adolescente para ganhar os adolescentes. Mas, assim, como eu sou líder de adolescente nessa nova geração, a gente vem passando por uma geração que é puramente mídia social. Sim. Então, não tem como mais, como acontecia há um tempo atrás, da gente lutar contra a mídia social para essa geração. É possível, você não vai ganhar, você vai perder a luta. Então, melhor do que você lutar contra algo que você não vai ganhar, é melhor você usar essa plataforma. Então, eu passei a usar essa plataforma como uma forma de espalhar o evangelho, assim como eu faço dentro do Ministério Carismaticos, e assim como eu discipulo, eu também tento trazer temas mais espirituais, mais profundos teologicamente também, apesar de ser difícil pelo tempo ser curto Sim. ali do vídeo. Mas assim, eu tento fazer isso e cumprir o ID no digital. Sim. Porque o mandamento é o ID, né? Então, é ID. Aonde e como, aí fica o nosso critério, assim, né? Ivan já falou isso em uma pregação quando ele falou do Viva, e eu lembro demais que fica a nossa criatividade, foi o termo que ele usou. Então, o digital é essa plataforma. Foi por isso, principalmente por discipular os adolescentes, usar o digital para discipular, mas para também pregar esse verdadeiro evangelho. Para além do seu ministério. Exatamente. Né? Eu acho que isso ajuda muito o Carismaticos, mas ajuda também outros ministérios, outras igrejas, outras denominações. Eu acho que acaba saindo da nossa bolha demais. E amém por isso. É isso, e veja, a gente não tem muita noção do digital, porque a gente olha, por exemplo, alguns números estrondosos, e a gente fica impressionado e quer ter os números iguais. Mas você tem números que para o digital é muito pouco, mas você tem um vídeo de 800 pessoas, veja, 800 pessoas é praticamente um templo da Recon fechado, então cheio. Então assim, as pessoas perderam o tato digital. Se eu alcançar 500 pessoas dentro do digital, tá suficiente para mim, entendeu? É 500 pessoas que vão estar sendo impactadas. Então assim, a gente perdeu um pouco desse tato, sabe, de usar as plataformas e falar ali, mesmo independente da quantidade de pessoas, de números que vão estar ali escutando, entendeu? Mas é necessário ir, é necessário cumprir aquilo que foi o mandamento do Senhor para a vida da gente, independente da plataforma. Tu vê as redes sociais como se fosse um púlpito fora de um templo. Sim. Então, é um lugar onde você consegue falar, deixar ser usado pelo Espírito Santo e espalhar as boas novas. É isso, com certeza, porque o púlpito é apenas um lugar que eu acredito que o Senhor nos coloca para trazer um ensino e uma mensagem para aquele povo. Sim. Assim como a rede social é uma plataforma no qual o Senhor está nos usando
para alcançar um povo que ali usa aquela plataforma, aquela mídia social específica. Então, eu acho que a proporção é diferente, né? Porque a gente, normalmente, quando está em um culto, estamos em uma celebração, é um culto, é diferente de uma rede social, mas a seriedade, olho, né? exato, mas a seriedade da mensagem, ela não pode mudar. A seriedade, ela precisa ser a mesma. Amém. Mas cada um, são momentos diferentes que não tem como comparar, porque a celebração, um culto, a gente está ali para partir o pão, por isso que na nossa Eucaristia a gente parte o pão, a gente vai para dividir o pão entre os irmãos, entre o corpo de Cristo, né? Eu tenho até uma teoria que é minha, não é bíblica, não é teológica, que eu digo assim, ó, eu acho que durante a semana a gente tem que se encher, muita gente vem para o culto no domingo para se encher, mas eu digo que durante a semana a gente precisa se encher, porque no domingo e dia de celebração a gente precisa partilhar daquilo que a gente já tem. Amém, amém. Testemunho de alguém que assistiu um vídeo teu e depois chegou no teu direct e falou assim, Lipe, tu falou aquilo e tocou no meu coração, me constrangeu. Teve algum testemunho desse? Rapaz, teve muitas pessoas já Não vieram precisa citar nomes não, tá? muitas pessoas já vieram no meu direct, mas eu acho que teve faz muito tempo esse, eu não me recordo exatamente quais são as palavras, mas eu lembro que ela falou que era uma pessoa crente, já estava na igreja, mas eu lembro que ela falou que através de um vídeo meu que eu falava de uma vida de devoção, ela falou que isso impactou e mudou a forma dela tratar algumas questões da vida dela com o Senhor, de relacionamento com o Senhor, sabe? Mas eu já tive muitos feedbacks aí de muitos vídeos. É porque às vezes a gente não tem noção, né? Porque poucas são as pessoas que vêm. Muita gente não vem diretamente. Muita gente vai fazer um comentário simples lá com um emojizinho, mas às vezes ela foi muito impactada. Total. A gente constrói, o evangelho, ele é construído a partir de muitas coisas que a gente não tem noção. Sim. Por exemplo, a gente tem o ministério de Dom Paulo Garcia. A gente é um fruto desse ministério. Talvez Dom Paulo Garcia jamais vai ter a noção do que foi o ministério dele, do que ele gerou de frutos. Dom Alexandre Ximenes talvez jamais vai ter a noção. Ivan jamais futuramente vai ter, não só futuramente, como hoje. Eu acho que ele já não tem noção do quanto ele inspira, do quanto ele frutifica, e entre outros, e principalmente no digital. No digital é que é mais difícil, porque no digital você não tem como ver os olhares, você não tem como ver o sentimento das pessoas, sabe? Marcondes, por exemplo, meu Deus do céu, não tem nem como a gente mensurar. Porque muita gente não vai. Também não. Porque quem gosta é Marcondes. Irmã Lídia, acho que não tem a mínima noção de quem ela é no digital. Que é uma referência. Inclusive, quando eu tava lá em Campina Grande, eu só falava de Irmã Lídia. Eu pedi, gente, vocês precisam acompanhar Marcondes pra ver Irmã Lídia. Porque ela realmente é uma mulher de Deus muito abençoada. E a gente vê que ela nem rede social tem, é Marcondes que posta, mas acaba impactando tanta gente. Exatamente. A força que a internet tem. E a gente pode usar isso para falar das boas novas, falar de Jesus, para falar de Deus, para falar do que nos salva, do que nos traz fé. Eu acho exatamente, veja, toda essa amplitude que Irmã Lídia traz é puramente o Espírito. Porque talvez não, jamais Irmã Lídia impactaria a quantidade de pessoas que ela impacta se Marcondes não postasse, se ela não tivesse um digital, entendeu? Isso. Então, o digital, ele traz essa voz mais amplificada, sabe? É tipo acho que o apóstolo Paulo tem uma pregação dele que ele vai falar que ele tá lá no anfiteatro. Então, Ivan e Marcondes até estavam lá numa viagem e postou um vídeo recente assim, da distância que estava para falar. Então, assim, existem lugares que o Senhor traz para a voz ser amplificada, e a rede social é isso. O Espírito Santo, com certeza, usa Marcondes para amplificar essa voz de Irmã Lídia, entendeu? Daquilo que o Espírito faz por meio dela. Agora vamos pro assunto dos carismaticos. Sou suspeita a falar agora, né? Que agora fui chamada para fazer parte, porque agora eu sou uma adolescente. Mas eu vejo um trabalho muito, muito lindo. Eu, desde o começo, eu sempre falei isso pra você, que é uma geração, uns adolescentes diferenciados, de fome, de sede do Senhor, dispostos a servir.
E é lindo. Eu chego a me arrepio só de pensar assim, como eles são dedicados. E isso enche os olhos de qualquer pessoa. Então vamos falar um pouquinho, né? Quais são as maiores queixas espirituais dos jovens de hoje? Rapaz, talvez a principal queixa que eu escuto é a falta de profundidade em ministérios. Então, a gente já recebeu aqui adolescentes de outras igrejas, adolescentes que chegaram recente, mas eles têm essa necessidade da profundidade espiritual, da profundidade, inclusive teológica. Sim. Então, eu fui adolescente, eu me converti na adolescência, apesar de ter me afastado na juventude por um tempo, mas assim, eu não tinha isso. Essa geração é diferente. O Espírito tem trazido algo diferente para essa geração, sabe? Então, mas eu acho que a principal necessidade, queixas que eles têm é dessa profundidade espiritual que permeia em todas as áreas, né? A espiritualidade, ela necessita de tudo. Ela necessita de um conhecimento a mais com o Senhor, de um relacionamento, ela necessita de líderes que também se relacionem e que exortem. Então, elas têm essa necessidade da exortação de um líder. Então, tem adolescente que me procura querendo feedback. Meu irmão, e aí? Como é que eu tô? O que é que tu acha que eu preciso melhorar? E adolescentes que baixam a cabeça para escutar exortações minhas. Enfim, então, eles têm essa necessidade de uma profundidade maior com o Senhor em um relacionamento, e isso impacta todas as áreas, né? Amém. Tu sente um peso por ser uma referência, uma vez que esses adolescentes, eles ainda estão em formação de caráter. E alguns podem até nem ter lar cristão. Então, tu sente um peso de ser referência para essas pessoas? Veja, qualquer pessoa deveria sentir. Eu sinto demais, né? Respondendo, eu sinto e muito. Mas eu acho que isso é de qualquer pessoa, porque a gente tem uma responsabilidade como um cristão, e a palavra cristão traz esse significado de ser um pequeno Cristo. Sim. Então essa é a imagem e semelhança de verdade, assim. Então é muito difícil a gente expressar como o apóstolo Paulo expressou, por exemplo, a Coríntios: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Mas a gente precisa buscar ter uma vida que seja irrepreensível para que a gente possa dizer isso, entendendo as nossas limitações, os nossos pecados, mas a gente entender que somos como Davi, pessoas totalmente falhas, pecadoras, mas que têm um coração arrependido, que quando vê o pecado, o Espírito incomoda, a gente reconhece, a gente corre para o Senhor, não do Senhor. Então, isso é santidade, inclusive, a gente correr para o Senhor, né? Então, a gente precisa, então, é normal que isso traga um peso. Quem disser que... sim. A partir do momento Exato. que a gente disse sim, a gente tem que entender que a gente está carregando, independente se você seja um líder, se você sirva, se você não sirva. A partir do momento que se você se diz cristão, verdadeiramente cristão, é uma responsabilidade muito grande, porque às vezes, em meio da nossa dor, a gente tem que curar os outros, mesmo quando a gente não está servindo. Sim. Às vezes, em um culto, alguém vai precisar de um abraço e você vai ter aquela responsabilidade de dar um abraço. E às vezes você que precisava do abraço, sabe? Aconteceu muito isso comigo, inclusive no realidade. No segundo dia de realidade, meu cachorro morreu. Eu fiquei tipo, eu volto para Recife, fico aqui, não sei o quê. E ali, naquele momento, não posso dar spoiler, mas eu tive que orar por uma menina e eu tive que ser curada para procurar outra menina, sabe? E eu tava servindo, mas ali eu vi realmente que a gente precisa ter o coração de Cristo, a sede de ter o coração dele, de ter a bondade dele, de ter a misericórdia dele, porque é um amor muito grande e constrange demais esse amor que a gente sente. Sim, e às vezes a cura vem no serviço, né? Foi assim com Pedro, né? Pedro, tu me amas, então, ó, apacenta minhas ovelhas. Então, às vezes a cura vem nesse caminho. Mas é isso, veja, é o peso da responsabilidade. Agora, esse peso jamais pode nos deixar pesados no caminhar. A Sim. gente recebe o peso, mas a gente descarrega em Cristo. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Então a gente pega esse peso e descarrega no Senhor. E o Senhor, ele é capaz e, na verdade, ele é o único
que vai nos capacitar para a gente estar diante das nossas demandas, né? Que ele vai trazer para a gente, enfim. A gente vive uma geração que a gente tem que ser muito forte, né? Todo mundo tem que ser forte, independente, e eu tava conversando com o Vasco. E esse é rapidinho, eu vou te interromper de novo aqui, mas assim, isso é até um paradoxo, né? Porque assim, todo mundo é uma geração que quer ser forte, mas consequentemente é a geração mais frágil que existe, né? E aí eu falo, todo podcast falo, eu tava conversando com o Vasco, mas é óbvio, tava conversando com o Vasco, que quando a gente tá no nosso secreto, a gente tem que ser vulnerável. E hoje em dia, vulnerável é uma palavra tão abominada. E as pessoas não entendem que a gente realmente precisa se despir para que ele consiga nos curar, para ele consiga nos direcionar. E aí eu tava refletindo sobre isso essa semana, essa palavra vulnerabilidade, como a gente precisa ser vulnerável com o Senhor. Sim. E aí eu queria fazer a última pergunta, estamos acabando infelizmente. Se você tivesse 1 minuto para falar com todos os adolescentes do Brasil, o que é que Lipe falaria? Melhor do que o que Lipe falaria é o que as escrituras falam. Nós não somos daqueles que retrocedem. A gente vem de uma geração que desistir é fácil. Então, na primeira dificuldade, a gente desiste. Mas o evangelho não é para aqueles que desistem fácil. Então, eu diria, não desista. Permaneça. Sustente. Porque a voz que chamou também é a voz que sustenta. Então, não desista daquilo que o Senhor tem chamado você, mesmo diante das dificuldades. Porque a Igreja de Cristo nunca cresceu diante da bonança, mas sim diante das dificuldades. Amém. E a pergunta final, que é de todo o podcast. Quem é Jesus para Lipe? Lipe não, para Felipe mesmo. Poderia responder muita coisa, mas assim... Em uma palavra. Jesus é um amigo. Amém. Amém. Muito obrigada por esse tempo. Aprendo demais com você nas redes sociais. Agora, no Ministério, tô aprendendo cada vez mais. Saiba que esse lugar sempre vai estar aberto para a gente bater vários papos. Inclusive, já tenho várias pautas para a gente conversar sobre. Então, muito obrigada pela disponibilidade, muito obrigada pelo sim. E que a gente continue caminhando juntos para trazer mais vidas para Jesus. Amém. Vamos junto. E fiquem de olho no próximo podcast. Deixe o comentário aqui embaixo e nos sigam nas redes sociais. Deus abençoe.